Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deixa eu botar meu cronômetro aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 8, é o texto sobre o qual refletiremos nessa manhã. Os irmãos que encontraram, digam amém. Eles providenciaram colocar na projeção. Não tem PowerPoint, não tem tela hoje para a gente, tá? De sermão, tá bom? Só os textos que os nossos irmãos da mídia projetarem. Diz a Bíblia assim para a gente: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos o nome glorioso do Senhor. E nesta hora estamos diante da tua palavra, sujeitos, Senhor, à iluminação do teu Espírito, para que consigamos discernir aquilo que tu queres compartilhar conosco hoje, de maneira, Pai amado, em que nossa vida seja desafiada, não somente a saber mais, mas a viver mais. Suplico, Deus, que tu tenhas misericórdia da nossa vida, que tu tenhas piedade de nós, e que tu nos dês a graça e a humildade, Senhor, para diante daquilo que tu tens a nos propor, podermos simplesmente nos curvar e obedecer. Em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro fruto de uma pesquisa particular, laborosa, muito trabalhosa. Lucas, o seu autor, o médico amado, foi alguém que empreendeu tempo e algo de muito trabalho, uma busca, pesquisa, eu poderia dizer entrevistas, né? Eu poderia dizer, sabe assim, alguns momentos muito particulares de busca dessas informações para informar a um amigo, no caso Teófilo, sobre o que aconteceu depois que Jesus Cristo ressuscitou, reapareceu aos seus discípulos e inaugurou a igreja. O alvo, o destinatário, inicial do livro de Atos dos Apóstolos é alguém cujo nome significa amigo de Deus, Teófilo,
né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, referindo-se ao Evangelho de Lucas, que também teve o mesmo labor, a mesma estratégia, o mesmo mecanismo, o mesmo processo, o mesmo procedimento para que as informações acerca do ministério do Senhor Jesus chegassem até este homem que, para Lucas, era alguém que precisava receber aquelas informações. E aí então este evangelho canonizado chega até nós como o terceiro dos 4 evangelhos. Algumas características muito importantes acerca de cada um destes evangelhos, né? O evangelho de Mateus é o evangelho que anuncia o Messias de Deus. Por isso o evangelho de Mateus ele começa imediatamente com a genealogia de Jesus, para poder linká-lo a Davi, Davi linkando a Abraão, Abraão linkando a Adão, né? Para dar, sabe, o posicionamento de Jesus como sendo o Messias prometido de Deus, aquele que era semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? Essa figura, né, é muito forte no evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos é o evangelho do servo de Deus. Marcos não se detém em dar detalhes teológicos. Ele está sempre mostrando Jesus em movimento, ele está sempre mostrando Jesus realizando coisas. A figura no Apocalipse para o evangelho de Mateus é a águia, para o evangelho de Marcos é o boi, né? Os 4 seres viventes. Lucas é o evangelho do Filho do Homem, que é a imagem lá no Apocalipse de uma figura semelhante a filho do homem, semelhante a um homem. É a figura que mostra a humanidade de Jesus, é o evangelho que mostra o homem Jesus vivendo, servindo, e é o evangelho que retrata justamente Jesus referindo-se a si mesmo como sendo filho do homem, mostrando o lado, o aspecto humano de Jesus. O evangelho de João é o evangelho do Filho de Deus, é o evangelho mais teológico para provar que ele era quem ele dizia que ele era. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a porta das ovelhas, o pastor das ovelhas, eu sou o verbo de Deus, e a figura para isso é a figura do leão, né? Que é a 4ª figura dos seres viventes do Apocalipse. Lucas faz esse apanhado e ele então vai e registra para Teófilo, para mostrar que aconteceu algo a partir da assunção de Jesus, né? Da subida de Jesus e a promessa do envio do Santo Espírito. O foco do Evangelho foi a vida e os ensinos de Jesus, mas em Atos, a figura sai da persona histórica Jesus, da pessoa histórica Jesus, e ela se repousa na figura do Santo Espírito. Por isso, muitos teólogos dizem que o livro Atos dos Apóstolos, o título mais adequado para ele seria Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, o que é apenas uma reflexão particular por parte desses teólogos que pensam dessa forma e que não alterem em nada conteúdo, nem muito menos o objetivo do livro. O que o livro de Atos vai mostrar para a gente? O livro de Atos vai mostrar para a gente a movimentação do reino de Deus, pós-assunção de Jesus, pós-subida de Jesus, através da instrumentalidade, da movimentação, da força motriz que o Espírito Santo foi daqueles homens, e depois de todo aquele povo convertido em Jerusalém. É a movimentação do reino de Deus pelo Espírito Santo, através dos apóstolos imperfeitos, incapazes, desacreditados. Eu quero que você guarde isso, eu quero que você guarde esta informação. Aqueles homens eram pessoas desacreditadas, aqueles homens eram pessoas aos olhos de todos inabilitadas, incapacitadas, mas que pelo poder do Espírito de Deus fizeram um verdadeiro reboliço no mundo de então,
E nós, por conta do início do trabalho deles, somos fruto desse trabalho. Louvado seja o nome de Jesus. Mas como que isso começou? Isso começou com improváveis. Sabe aquele cara que, quem gosta de jogar bola aqui, é aquele cara que quando você está fazendo a divisão do time, você vai sempre deixando para o outro. Hein, pastor Paulo? Hein, Jorge? Jorge é goleiro. Hein, Evaldo? Aquele pessoal que você começa a escolher o time, aí você pensa assim, escolher fulano. Não, fulano não, deixa fulano para lá. Fulano é melhor, vou escolher fulano. E assim você vai vendo que aquela turma vai sobrando, aí sempre sobe uns 2, 3, às vezes 4, aí você dá um jeito, né, uma coxambrada para todo mundo poder brincar. Você faz o quê? Olha, leva fulano para lá, você vai para ali, não é nessa vibe aí? Não é? Vai você para... Não, todo mundo vai brincar, aí equilibra, mantém equilibrado. Pois é, esses apóstolos eram esses caras. Esses caras. Aqueles caras que ninguém escolhe, que ninguém quer no time, que não tem nenhum tipo de expectativa por parte dos outros no sucesso deles. Alguém em quem não seria capaz de depositar uma moeda de aposta. Nada. Pois é, foi essa turma. É a movimentação do reino de Deus a partir de vidas improváveis que, escolhidas por Jesus, separadas por Jesus e habilitadas por Jesus, foram capazes de fazer a obra de Jesus se expandir por todo o mundo. Então não importa em primeiro lugar, e aqui vem a minha primeira reflexão, não é o primeiro ponto do sermão, mas é a minha primeira reflexão, que não importa o juízo que façamos de nós acerca da nossa habilidade ou não, capacidade ou não, sabe, de sermos as pessoas aos nossos próprios olhos adequadas ou não, este juízo não somos nós que fazemos, porque eu não me unjo, eu não posso produzir unção para mim, eu não me escolho, alguém tem que fazê-lo por mim. Então esse juízo ele não é meu, esse juízo ele é de quem é capaz e responsável por isso. Quem é este? Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então a partir daí dessa reflexão inicial, e eu quero tentar ser objetivo também para não roubar tempo da Escola Bíblica Discipuladora, que é um tempo também muito rico, muito abençoado na vida da igreja. Eu tenho 4 coisinhas aqui para poder compartilhar com vocês em cima desse texto da Palavra de Deus. O que esse texto nos ensina nesse processo de comissionamento e de capacitação destes homens improváveis, inadequados e provavelmente os últimos a serem escolhidos, quiçá fossem escolhidos? Primeiro, o que Jesus, quando Lucas escreve e diz para eles, vai dizer assim, olha, estando com eles, no verso 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse: de mim ouvistes. Ou seja, Jesus disse para aqueles homens que eles não deveriam sair de Jerusalém, deveriam permanecer lá. Por que Jesus disse isso? A meu ver, para aplicação na nossa vida, no dia de hoje, na manhã de hoje, não podemos estar fora do centro de onde as coisas começarão a acontecer, ou do lugar de onde as coisas acontecem. A gente não pode estar fora do local onde Deus quer simplesmente startar e começar as coisas. Jerusalém era o ponto de partida. Ele queria aproveitar aquele momento da festa do Pentecostes para que, com o derramamento do Espírito, a primeira e poderosa pregação do apóstolo Pedro pudesse ser levada também por aquelas pessoas que se converteram e que vieram de diversas nações e participaram daquela festa. Ou seja, eles não imaginavam que estar em Jerusalém, mesmo num ambiente e num momento histórico muito
perigoso para eles, porque eles estavam passando por um processo de perseguição ainda velada. Todos estavam de olhos abertos, as autoridades, naqueles discípulos de Jesus, e principalmente em relação à notícia que estava começando a correr de que Jesus Cristo ressuscitara, que ele reaparecera, e durante 40 dias estiveram com eles, e tinham algumas testemunhas, alguns testemunhos irrefutáveis em relação à ressurreição de Jesus. Isto era um problema para a autoridade religiosa da época. Aquilo era um problema para os sacerdotes, aquilo era um problema também para o governador romano, aquilo era um problema para Pilatos. Eles estavam num lugar que não era o melhor lugar, ou o mais seguro para se estar, mas era justamente ali que Deus tinha planejado fazer com que as coisas começassem a acontecer, e dali fosse se expandindo pelo mundo, fosse se espalhando pelo mundo, e a partir deles aquilo aconteceria. Então ele disse: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não se ausentem daqui. Vocês vão estar numa posição velada, vão estar dentro de casa, vão estar se reunindo, né? Logo depois a gente vai saber que isso aconteceu com um grupo de aproximadamente 120 pessoas que estavam reunidas, estavam orando, estavam buscando a Deus, aguardando aquilo que Jesus lhes prometera. Mas ele disse: olha, não saia dali. Gente, quando você opta, preste atenção no que eu vou dizer para você, quando você opta estar no lugar onde não é o centro das coisas acontecerem pela vontade de Deus, você perde de ser instrumento poderoso de Deus. Você perde a oportunidade de fazer parte direta daquilo que Deus está fazendo. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas que vivem à margem da igreja, eu digo dentro da comunidade da própria igreja, membresia da igreja, gente que quer ficar de lado, gente que não quer se envolver, gente que não quer estar junto, gente que quer ficar na sacada olhando, gente que quer ficar na janela olhando, está fora do lugar onde as coisas acontecem, tem que ir para o centro. Eu gosto muito de me lembrar daquele episódio da cura do cego Bartimeu, em que ele está sentado à beira do caminho, e Jesus não vai até ele para que ele seja transformado. Jesus, depois de ouvir o seu segundo clamor, ele o chama, chama o cego, traz aqui. Ele sai da beira do caminho e ele vem para onde Jesus estava, e ali onde Jesus estava, a vida dele é transformada, o milagre acontece, ele se torna um discípulo de Jesus, porque a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho enquanto tinha a possibilidade de voltar para se apresentar aos seus. Isso me faz lembrar do endemoniado gadareno, lá da cidade de Gadara, que depois que Jesus chega e provoca nele aquela transformação toda, expulsando os demônios, e aquele homem que se destruía, que se autoflagelava e que atormentava todo mundo, estava lá agora vestido, são, com a sua cabeça boa, completamente transformado. Ele quer entrar no barco com Jesus e ir embora junto com Jesus, e Jesus o envia como missionário. Não, vai para os seus e conta para eles aquilo que o Senhor fez por você. Quando você está à margem, quando você está de longe, quando você está de lado, quando você não está em Jerusalém, as coisas não acontecem na sua vida. Lembra-se de Jesus caminhando com os 2 discípulos no caminho de Emaús? E quando eles estavam caminhando, de repente, chega um homem e começa a conversar com eles. O que vocês estão falando aí? Se você não sabe o que tem acontecido, você tem andado por onde? Que não tem ciência das coisas que têm acontecido em Jerusalém. E nós críamos, e nós esperávamos, e nós imaginávamos, mas já são 3 dias de que essas coisas aconteceram, e nada. E eles entram em Emaús, e ali depois Jesus vai e se revela a eles. E quando se revela a eles, a primeira coisa que eles fazem é tomar o caminho de volta para Jerusalém. Sabe por quê? Em Emaús tinha só história para contar, em Jerusalém tinha ministério. Em Emaús tinha só lamento e lágrima para chorar, em Jerusalém tinha missão para cumprir, tinha propósito de vida. Então, meu querido, não saia do centro de onde as coisas acontecem, e seja alguém através de quem Deus vai fazer as coisas acontecerem. Amém, irmãos? A proposta, por exemplo, do Ministério Missão Vida para Todos é trazermos para o centro, num determinado momento,
para trabalharmos e alcançarmos vidas da comunidade através da ação social e, posteriormente, fazermos os links de evangelização, além daqueles que serão feitos no próprio dia. Venha para o centro, de onde as coisas acontecem. Amém, irmãos? Quem opta ficar de longe, não consegue ver nada legal. Segundo lugar, o nosso foco precisa ser a promessa do Pai para o cumprimento da missão. O nosso foco precisa ser a promessa do Pai para o cumprimento da missão. Olha o que o texto diz nos versos 4, a parte B e 5. Diz assim, vou ler o 4 todo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Espera aí, por que é que ele pede para eu ficar em Jerusalém? Ele pede para eu ficar em Jerusalém para que a promessa da unção venha sobre mim. Era necessário que acontecesse em Jerusalém. E quando a gente não está no centro de onde as coisas acontecem, a gente perde unção. A gente perde a capacitação de Deus. A gente desperdiça força, esforço, talento, a gente desperdiça tudo. Ele estava dizendo para eles, olha, o que vocês experimentaram até agora foi tudo muito bom, vocês foram batizados, ok, beleza, mas tem algo especial que eu quero fazer com vocês. Lembra que eu falei com vocês ainda há pouco, isso está lá em João capítulo 16? Falei com vocês ainda há pouco sobre o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós, que ele vos guiará em toda a verdade, que ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembra de tudo isso? Pois é dele que eu estou falando, ele virá a vós. É necessário que eu vá para que ele venha, e quando ele vier, ele ungirá vocês. Meu querido, minha querida, o nosso foco precisa ser esse. Essa unção, essa capacitação, ela está diretamente ligada com o cumprimento da missão da igreja. Ela não está ligada com o cumprimento e a satisfação de caprichos e desejos e sonhos pessoais. Eu não preciso da unção de Deus para ser feliz. Eu preciso da unção de Deus para fazer a vontade dEle. E em fazendo a vontade dEle, aí sim me torno feliz. Percebe? Eu substituo, sabe, a escala de valores, eu me tiro da cabeça da lista, e eu me coloco lá embaixo, importa que ele cresça, que eu diminua, e eu coloco a visão de Deus aqui em cima na cabeça da lista, e quando eu realizo essa visão, quando eu realizo essa missão, para a qual eu sou ungido, você é ungido, aí eu me torno feliz. Eu experimento, por exemplo, aquilo que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E a Bíblia vai dizer para a gente da seguinte maneira isso: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar aos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cisa, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. A minha alegria é ver o nome de Deus sendo glorificado com o uso legítimo da unção que ele me dá. Não é para mim, é para ele. Amém, gente? O nosso foco precisa ser a promessa do Pai para o cumprimento da missão. Todo mundo tem promessa para tudo, a Bíblia tem promessa para tudo. A Bíblia tem promessa para alento, tem promessa para conforto, tem promessa para batalha, né? Tem promessa de ajuda, tem promessa para tudo, para tudo.
Mas o nosso foco enquanto crentes, enquanto servos, enquanto ministros de Deus, é o cumprimento da missão. Enquanto o Luiz estava falando aqui, eu estava lembrando da primeira ou da segunda reunião de liderança que eu tive com os líderes da nossa igreja, e que eu ventilei para eles a visão de dentro em breve, em poucos anos, a gente começar a fazer as nossas primeiras viagens missionárias. Quem lembra disso? Liderança da igreja que participou daquela reunião virtual comigo. Lembra disso? Nós fazemos a nossa primeira viagem missionária, depois fazermos outra e fazermos outra. Pegar um grupo aí de 40 irmãos, vamos passar 15 dias em um determinado lugar. Vamos começar aqui pelo estado do Rio, vamos procurar um lugar, um projeto que está precisando de ajuda, uma família missionária que está precisando de ajuda, a gente vai lá e a gente foca no serviço, no trabalho, na evangelização. Daqui a pouco a gente procura um interior do Brasil, em qualquer canto, para ajudar uma família missionária e a gente realizar as nossas viagens missionárias, para que a gente ocupe o nosso lugar legítimo no reino de Deus, que não é o sofá da nossa casa. Não é o sofá da nossa casa. Amém? Terceiro lugar, não podemos perder tempo com coisas que não são importantes agora. Eu não estou dizendo que elas não são importantes. Só estou dizendo que elas não são importantes agora. Olha o papo que surgiu. Vamos lá. Versos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, pelo seu próprio poder. O que Jesus Cristo está dizendo? Olha, se isto é importante, não é para agora. Se isto é importante, não é para agora. Eles estavam com a mente o seguinte: bem, o reino será estabelecido a Israel. Israel vai ser reerguido novamente como nação, sabe, como Estado. Aquilo não era importante, era importante para eles, para o espírito nacionalista, sabe, para aquele sangue hebreu, sabe, para aquele sangue abraâmico, aquele sangue davídico. Aquilo era importante para eles, né? Mas Jesus estava dizendo: olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, se isso é importante, não é agora. O que isso ensina para a gente? Isso ensina para a gente prioridade e foco. Isso ensina para mim e para a sua vida prioridade e foco. Entendermos qual é o nosso papel enquanto igreja, qual é o nosso papel enquanto servos, qual é o nosso papel enquanto crente. Tem coisas que são importantes, mas não são para agora. Eu quero, Maranata, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Eu sei, está reservado para o tempo de Deus. Você sabe qual é o tempo de Deus para isso? Não, eu também não sei. Não, então isso não é importante agora. Quando Deus determinar que isso se torne importante, eu estarei vivendo a vontade dEle, pronto para isso. A minha maneira de me preparar para aquilo que virá é viver legitimamente aquilo que eu preciso viver agora. Eu não preciso viver preocupado com a volta de Jesus, em como Ele vai me encontrar. Eu preciso viver agora, de maneira que, se fosse hoje, Ele me encontraria de maneira a agradá-lo. Assim, é assim que a gente se prepara. Eu não tenho amanhã nas minhas mãos, não tenho o poder de mudar o meu ontem. A única coisa que Deus me dá, a graça de poder trabalhar, é com o agora, é com o já, é com esse momento. Então eu preciso afastar de mim aquelas coisas que não são importantes agora, para trazer as que são importantes agora para o seu lugar, a fim de vivê-las. As vidas são importantes agora. A comunidade de Santa Bárbara é importante agora. As pessoas que precisam ser tratadas, alcançadas pela mensagem do Evangelho, são coisas que são importantes agora, para o já. É para já. E a gente fica fazendo planos, e planos, e planos para a nossa vida pessoal, esquecendo das coisas que são importantes para agora.
Ó alma, tens ajuntado em celeiro, descansa, regala-te, né? Louco. Essa noite pedirão a tua alma. Aquilo que você tem vai ser para quem? É esse que é o foco? É isso que é importante? Não, não é isso que é importante. Meu irmão, minha irmã, para de perder tempo com coisa pequena. Tem coisas que não são importantes agora. Tem coisas que não são importantes em tempo algum. Em tempo algum. Eu estava ali no gabinete orando e refletindo sobre a mensagem que estou pregando agora, e eu estava ouvindo as orações que estavam fazendo aqui. Toda vez que alguém parava e começava a orar, eu me concentrava para poder estar orando. E teve gente aqui orando pela unidade da igreja, orando pelo mesmo Espírito, orando por pessoas que estão sendo perturbadas, orando para que não haja espaço para semeadura de contenda, porque a gente não pode perder tempo com isso. Vou repetir, a gente não pode perder tempo com isso. O time do inferno lá fora está ganhando de goleada. A gente precisa entrar em campo, amém, gente? A gente não pode perder tempo com isso. Estava reunido com a liderança de base da igreja e falando com eles sobre a nossa responsabilidade de adequarmos a nossa mente para que a nossa mente seja madura o suficiente e esteja em franco amadurecimento. Para quê? Para que a gente se preocupe com as coisas que são de fato importantes para Deus e para a vida da igreja, que a gente não se apegue a coisas que não produzem fruto, não edifica, não produz fruto, não abençoa ninguém, lança fora, se afasta, para a sua felicidade, para a felicidade do reino de Deus e para a glória de Jesus, amém, irmãos? E em último lugar, a nossa missão ela é feita em 3 dimensões: a unção, a posição e a projeção. A unção ou capacitação, a posição e a projeção. Vamos lá. Primeiro, a unção, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, a capacitação ela vem do alto. Eu tenho o dever de me preparar cada vez mais e melhor, e para isso estou já me coçando para poder voltar e continuar estudando, e continuar me capacitando, e continuar me habilitando, e vocês também, todo mundo vai estudar, vai fazer curso, vai investir em você, porque a gente precisa se capacitar, a gente precisa se habilitar sempre mais e melhor. Quem pode, quer, faz. Então faça. Da maneira mais simplória que seja, você se torna diferente amanhã daquilo que você é hoje. Então se prepare. A capacitação ela vem do alto, ela vem de Jesus, ela nunca nos falta. O Espírito Santo nos habilita, amém, irmãos? Beleza, show de bola. A primeira dimensão é a unção, ou seja, não me falta, ela vem do Espírito. Segundo, a posição, e aqui eu quero gastar um tempinho para falar sobre isso. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, ou serão minhas testemunhas. O conceito comum que a gente tem de sermos testemunhas ou de testemunhar é de você atestar algo do que você viu, do que você viveu. Você tem condições de comprovar a verdade sobre algo, então você se coloca à disposição para ser uma testemunha sobre um determinado fato, acontecimento ou sobre uma determinada coisa que tenha acontecido, correto? Esse é o pensamento comum. O sentido bíblico não é esse. O sentido bíblico não é esse. O sentido bíblico é o seguinte: a palavra testemunha, ela tem no seu radical no grego é o mesmo radical na palavra no português da palavra mártir.
A palavra no grego é marturel. Mártir, radical, você tem mártir, martírio, martirizar e por aí vai, né? Vamos fazer um exercício histórico aqui, acho que eu já falei sobre isso com vocês. Vocês conhecem alguém na história do Brasil que recebeu esse título? Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, lembra disso? Por que ele recebeu esse título? Porque ele morreu por conta de uma causa, correto? Porque ele morreu por conta de uma causa. A palavra testemunha aqui é marturel. É alguém que está disposto a morrer por uma causa. Você sabe qual é a avaliação que eu faço? Eu faço a avaliação de que a gente, por vezes, pensa ser algo do que estamos muito longe. Você quer ver só uma coisa? Eu já falei sobre isso, vou repetir isso para vocês. Há um sermão atrás, aí, meses atrás, eu falei sobre isso. Você lembra de... Já ouviram falar num cidadão chamado Policarpo? Alguém aqui lembra de um cidadão chamado Policarpo? Já ouviu falar nesse nome? Pois é, Policarpo, ele foi um dos primeiros discípulos do apóstolo João. Um dos primeiros discípulos do apóstolo João. Sabe como Policarpo morreu? Fizeram uma caldeira, colocaram Policarpo dentro, atearam fogo, e enquanto a água ia esquentando, a chance que ele tinha de sair de lá era se ele confessasse César como Senhor. Policarpo virou cozido. Ele não negou a Cristo. Numa das cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, capítulos 2 e 3, tem um cidadão chamado Antipas. Já ouviu falar de Antipas? De onde vem para nós a palavra antipático, ou seja, Antipas é contra tudo. Ele se opôs contra todo o sistema de sua época da cidade. Pois é. Sabe como é que Antipas morreu? Sabe? Antipas morreu assado dentro de um bezerro de bronze ou latão, não me recordo agora qual o metal, bronze ou latão. Assado, fizeram o bezerro, colocaram ele dentro do bezerro, colocaram fogo embaixo. E a única chance que ele tinha de sair de lá era se ele negasse a Cristo e se ele confessasse César como Senhor, o imperador como Senhor. César é um título, tá, gente? Quando eu falo César, pode ser qualquer um dos imperadores romanos, não mesmo César, né? César era um título que acompanhava o nome do imperador. Ele morreu assado lá dentro. Vocês lembram aquele vídeo que aconteceu lá na beira do mar no Egito, né? Que o Estado Islâmico decapitou 16 irmãos nossos egípcios? Lembra? Aqueles caras lá são testemunhas. Aqueles caras lá foram. Saiu uma foto e um vídeo essa semana passada de cristãos que foram ensacados e morreram asfixiados dentro de sacos plásticos. Vocês viram isso? Lá no Afeganistão? Viram isso? Aquela turma lá é testemunha. Aquela turma lá é. Eu não sei se a gente é. Eu não sei se nós somos. A gente precisa corrigir a nossa posição. Deus não nos chamou para sermos frequentadores de culto, desfrutadores de benefícios, de benesses. Ele nos chamou a estarmos envolvidos e imbuídos numa causa cujo custo é a minha e a tua vida. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Eu poderia citar exemplo aqui do pessoal das Farc aqui no sul do Brasil, poderia citar o exemplo dos nossos irmãos que estão lá na Coreia do Sul, na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, poderia citar alguns outros exemplos, eu vou parar por aqui. E o último é a projeção. Eu preciso da unção para poder assumir minha posição, para poder realizar a projeção. Qual é a projeção? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, isso precisa de irradiação. Isso precisa ser projetado. Ou seja, o meu limite, o seu limite, os nossos limites são muito maiores do que o mundinho que envolve o nosso umbigo. Ele quer que sejamos essas testemunhas.
Somos habilitados pelo Espírito Santo para isso. E não podemos ter medo do custo que isto envolve. E mais, vou dizer uma outra coisa para você. Deus espera que sejamos pessoas proativas. Deus não quer que a gente fique esperando as coisas acontecerem. Deus quer que a gente faça acontecer. Fazendo acontecer, orientados pelo seu Espírito. Os anjos quiseram fazer isso. Deus não permitiu. Sobrou para a igreja. Ele confia na gente. Queria que você baixasse sua cabeça e que você orasse. Eu quero dizer uma coisa para você que eu repito para mim. Atos 1:8 é para mim, tá, gente? Atos 1:8 é para a gente. Atos 1:8 é para você. A Bíblia toda é para cada um de nós. E Deus espera de nós nosso posicionamento, porque a unção vem dele. A capacitação vem dele. Estejamos nós no centro de onde as coisas acontecem. Paremos de nos preocupar com coisas que não são importantes agora. Elas são importantes, mas não agora. O serão quando o tempo delas chegar. Ele quer que a gente assuma a nossa condição, a nossa posição, para que vivamos em projeção para a glória de Jesus. Deus conta comigo e conta com você. Pai, em nome de Cristo eu quero suplicar a tua misericórdia para com a nossa vida e pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos Atos 1:8 de maneira poderosa em nossa vida, Deus. Nos ajude, por favor, Pai, que sejamos culpados de tudo, menos de omissão. Menos de omissão. Em nome de Jesus. Amém.